Padre Santo, te alabamos, te agradecemos, Señor, por más un día estar en tu casa para alabarte, glorificarte, Señor. Muchas gracias por la semana de trabajo, la semana que nos diste. Te pido, Señor, que tú puedas bendecirnos, que tú puedas hablar con nosotros, que tú puedas recibir las alabanzas que debemos dar a ti, Señor. Te pido, Señor, quédate con nosotros, recibe, Señor, ese culto, esa reunión, esas alabanzas que damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy está con nosotros Pastor Lincoln. Compartió la palabra del Señor por la mañana y ahora va a compartir también y yo le voy a ayudar a traducirlo. Amén. O sea, Pastor, por favor. A paz do Senhor, amados. Dios le bendiga, hermanos. Agora vou ter a honra de ter o pastor Túlio sendo o intérprete. Yeah, la traducción. Eu sei que o culto agora é um culto mais rápido. Sé que es un culto más rápido ahora, Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. pero tengo la palabra de Dios para tu corazón. Então abra sua Bíblia. Entonces, por favor, abra su Biblia. Atos 19, Hechos 19, versículo de número 11. versículo 11. Hechos 19, 11. Está escrito assim: Así dice. E Deus, pela mão de Paulo, Y hacía Dios milagros por las manos de Pablo, fazia maravilhas extraordinárias. milagros extraordinarios. Tem duas traduções aqui. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. Hacía una Dios otra- milagros extraordinarios por la mano de Pablo, Maravilhas extraordinárias. maravillas extraordinarias. Esta manhã Deus colocou no meu coração Esa mañana Dios puso en mi corazón uma palavra de milagre. una palabra de milagros. Milagre não se explica. Milagro no hay cómo explicarlo. Milagre Milagro é quando o ser humano chega es cuando la persona llega a um lugar sem saída, a un lugar sin salida, não há possibilidade, no hay posibilidad, então Deus realiza entonces Dios hace um milagre. un milagro. Milagre não se explica, Milagro no hay cómo explicarlo, mas milagre se vive. pero el milagro se lo vive. Esta manhã Esa mañana Deus tem um milagre para a sua vida. Dios tiene un milagro para tu vida. Aqueles que já leram a Bíblia pelo menos uma vez, Los que ya leyeron la Biblia por lo menos una vez, do livro de Gênesis en el libro de Génesis até o Apocalipse, hasta el Apocalipsis, em todo o seu contexto e texto, en todo hay un contexto y texto. vai ver o Deus criador de milagres. Vas a ver el Dios que crea milagros. A Bíblia ela tem pelo menos 5 divisões La Biblia tiene por lo menos 5 divisiones ou 5 períodos o 5 periodos que Deus trouxe abundantemente milagres. que Dios ha traído milagros abundantemente. Fez milagres extraordinários. Hizo milagros extraordinarios. O primeiro período, El primer periodo, o povo de Deus estava cativo el pueblo de Dios estaba cautivo por 430 anos no Egito. por 430 años en Egipto. Deus então Entonces Dios vai levantar Moisés. levantó a Moisés E Moisés vai contra Faraó. y Moisés fue contra Faraón. Deus endurece o coração de Faraó 10 vezes. Dios le endurece el corazón a Faraón 10 veces. E cada vez que Deus endurece o coração de Faraó, Y cada Dios que le endurece el corazón de Faraón, Deus manda uma praga. Dios envía una plaga. Cada praga, Cada plaga, Deus está desafiando um Deus do Egito. Dios está desafiando a un Dios del Egipto. Por exemplo, Por ejemplo, está mandando a praga da rã. está mandando las ranas E está dizendo ao Deus da rã, vocês é mais forte do que eu. y dice al Dios de las ranas, ¿tú eres más fuerte que yo? Então pare agora as rãs. Entonces pare las ranas. E não puderam parar as rãs. No pudieron parar las Fez ranas. assim com o Deus dos piolhos, Así como los piojos, até com o Deus do sangue. hasta la sangre, Até chegar o Deus da morte. hasta el Dios de la muerte. Ele mandou o anjo destruidor no Egito. Envió el ángel que destruyó el Egipto E esse anjo, as casas que nos seus umbrais não tivesse sangue, y las casas que no tenían sangre en las puertas, esse anjo matou ese ángel mató todos os primogênitos, todos primogénitos, desde as casas mais simples desde los más sencillos até o palácio. hasta el palacio. Deus estava dizendo ao Egito: Dios estaba hablando al Egipto, não tem deuses, no hay dioses, eu sou o único Deus. yo soy el único Dios, Ninguém é maior do que eu. no hay nadie más grande que yo, Eu sou o único Senhor. yo soy el único Señor. Nesse primeiro período, Deus desmascarou os 10 deuses do Egito. En ese primer periodo Dios los puso abajo los 12 de Egipto, Tirou seu povo da mão do faraó. sacó su pueblo de la mano de Faraón
Veio 2 milhões de pessoas 2 millones de personas caminhando a um lugar sem saída. caminando a un lugar que no había salida. Chegam em frente ao Mar Vermelho. Llegan enfrente del Mar Rojo Deus então mandou o seu povo marchar. y Dios manda a su pueblo marchar Agora o mar se abriu. y el mar se abrió. Deus então está trazendo o primeiro período de milagre. Y Dios está enviando el primer periodo de Esse milagros. primeiro período, Deus abriu o mar. Ese primer periodo Dios abrió el mar. Deus então vai fazer a coluna de fogo aquecê-los durante a noite no Y frio. Dios hace la columna de fuego, dejarlos calientitos a la noche. Durante o dia, a nuvem vai cobri-los para que o sol não machuque ou castigue. Por el día la nube los cubre del sol para que no los haga mal. Deus vai mandar a comida ao seu povo. Envía comida al pueblo. A roupa vai crescer. La ropa va a crecer. E Deus está mostrando que o primeiro período de milagre, Y Dios muestra que el primer periodo de milagros Ele é um Deus que enfrenta deuses. es un Dios que enfrenta a dioses. É um Deus que enfrenta o próprio faraó. Es un Dios que enfrenta a Faraón. É um próprio Deus que tira o seu povo da mão do Egito. Es pueblo que saca a su pueblo de la mano de Egipto. É um Deus que abre o mar para o seu povo passar. El Dios que abre el mar para el pueblo pasar. É um Deus que provém comida no meio do deserto. Es un pueblo que da comida en el medio del desierto. É um Deus que protege o seu povo em meio frio e em meio calor. Les protege con el frío y el calor. Porque o primeiro período, Porque el primer periodo, Deus está superabundando os seus milagres. Dios está dando muchos, pero muchos milagros. As pessoas pensam que o primeiro período acaba com Moisés. Las personas piensan que el primer periodo se termina con Moisés. Não, No, continua com Josué. sigue con Josué. Deus então dá a Josué 6 países, Dios da a Josué 6 países, 31 reinados. 31 reinos. E uma das maiores conquistas Y una de las más grandes conquistas foi Jericó. fue Jericó. Jericó tinha os seus muros muito altos, Jericó tenía los muros altos, 11 metros de altura. 11 metros de altura, Largura pelo menos 9 metros. por lo menos 9 metros de largura. No Brasil, En Brasil, as pessoas pobres las personas pobres moram debaixo das pontes. viven abajo los puentes. No tempo antigo em Jericó, En el tiempo antiguo de Jericó, morava em cima dos muros, ellos vivían encima de los muros, como a prostituta Raabe. como la prostituta de Rahab. Deus disse ao seu povo que daria Jericó. Dios dijo a su pueblo que le daría a Jericó. Era uma cidade muito forte. Era una ciudad muy fuerte. Não dava para conquistar. Era imposible conquistarla. Mas Deus disse: eu estou dando a vocês. Pero Dios dijo, yo le estoy dando. Mas não vai conquistar com armas. Pero no los van a ganar con armas. Vão conquistar rodeando e Van a cantando. conquistar dando vueltas y cantando. Primeiro dia, Primer día, uma volta. una vuelta. Segundo dia, Segundo día, mais uma volta. otra vuelta. Terceiro dia, Tercer mais día, uma volta. otra vuelta. Quando chega no sétimo dia, Llega el séptimo día, Deus pede para andar 7 voltas. Dios le dije que dé 7 vueltas. Jericó tinha 36 a 38 quilômetros, isso em milhas, umas 25 milhas de extensão. Tenía como 36 kilómetros, o sea, como 20 ¿cuántas? 25 milhas. Como 25 millas de extensión. Andar isso por dia era fácil. Andar eso en un día era fácil, Agora, o último dia, multiplica por 7. pero al último día, multiplícalos por 7, Deus vai tirar o cansaço do seu povo. Dios saca el cansancio del pueblo. Porque é o tempo do primeiro período. Porque el ainda. tiempo del primer periodo estaba ahí. Agora as muralhas elas vão cair Ahora las murallas se caen e eles vão conquistar a terra. y ellos conquistan la tierra. Mesmo a terra sendo impossível de conquistar, Mismo la tierra siendo imposible Deus conquistarla, faz o impossível acontecer. Dios hace el imposible pasar. Queridos, Hermanos, esta manhã esa mañana eu tenho uma palavra para você. yo tengo una palabra de Dios para ti. Deus está trazendo o primeiro período de milagres sobre a sua vida. Dios trae el primer periodo de milagros sobre tu vida. Esse primeiro período, Ese primer periodo, Deus está abrindo o mar para você passar. Dios está abriendo el mar para que Não pases. importa a sua circunstância e os desafios da sua vida. No importa lo que esté pasando en su vida. Não importa o que esteja acontecendo. No importa lo que esté pasando. Deus está abrindo esse mar para você passar. Dios abre el mar para que tú pases. Deus está trazendo uma provisão sobre a sua Dios casa. trae provisión para tu casa. Esses muros vão cair ao teu respeito. Las murallas van a caer. Não existe inimigos poderosos. No hay enemigos poderosos. O que é impossível está acontecendo Lo esta que es manhã. imposible está pasando ahorita esta mañana. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre. Porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Quantos recebem essa palavra? ¿Cuánto recibe esa palabra? Os milagres então passam. Los milagros pasan. E a gente demora pelo mundo bíblico em ver outros milagres. Y demoramos en la Biblia para ver otros milagros. Pastor Túlio, a gente vê um milagre aqui, um milagre ali. Ahí vemos, pastor, un milagro aquí, otro ahí. O período agora fica meio assustador no período bíblico. Y ahora queda un poco asustador en la Biblia.
Os reis aparecem los reyes aparecen e eles pensam que as palavras deles são mais poderosas do que a de um profeta. y ellos piensan que las palabras de él es más fuerte que de un profeta. Eles dão diretrizes, Ellos mandan, eles dizem o que eles querem dicen lo que quieren e as pessoas têm que acatar. y las personas tienen que obedecer. Deus, então, no meio desse cenário, Dios entonces en el medio de eso vai levantar dois profetas levanta dos profetas para revolucionar para revolucionar e mostrar y mostrar que a palavra de um homem de Deus que la palabra del hombre de Dios é mais poderosa do que a palavra de um rei. es más poderosa que la palabra de un rey. E o que sai da boca de um homem de Deus, Y lo que sale de la boca del hombre de Dios, Deus cumpre na terra. Dios cumple en la tierra. Deus levanta Elias Dios levanta a Elías e Eliseu. y Eliseo. Elias vem e faz 7 milagres. Elías viene, hace 7 milagros. Ele pede para que não haja mais chuva e 3 anos, 6 meses não Él chove. dice que no haga más, no venga lluvia y por 3 años y medio no llueve. Ele enfrenta os profetas de Baal, Enfrenta a los profetas de os Baal, 450 profetas. 450 profetas. Enfrenta os profetas de Azera. Los profetas de Aserá. Enfim, Deus está com ele. Por fin Dios está con él. Responde com fogo. Responde con fuego. E agora o profeta entra na história fazendo 7 milagres. Y ahora el profeta entra en la historia haciendo 7 milagros. As pessoas pensam Las personas piensan que esse segundo período que ese segundo periodo de milagre de milagros vai acabar com Elias. se va a terminar con Elías. Não. No. Deus então traz Eliseu. Y Dios trae a Eliseo. Eliseu tem porção dobrada do Espírito. Eliseo tiene la porción doble del E Espíritu ele Santo. faz 2 vezes mais do que Y él Elias. hace el doble de milagros que Ele Elías. faz 14 milagres. Él hace 14 milagros. E os milagres são parecidos com o de Elias. Y los milagros son parecidos con de Elías. Agora ele faz um milagre Ahora él hace un milagro que ele quebra a lógica humana. que él quiebra la lógica humana. Ele faz um milagre com a água. Hace un milagro con el agua. Mas não é um milagre simples. Pero no es un milagro sencillo. Ele está diante de 3 reis em uma guerra. Está delante de 3 reyes en una Não guerra. tem água. No hay agua. Então ele manda esses exércitos Entonces dice que el ejército, para cavar, para cavar, fazer buracos na areia. hacer huecos en la E arena. ele lança uma profecia: Y él habla una profecía. não vereis nem vento, No vas a ver viento nem chuva, ni lluvia, mas o vale pero el valle vai se encher de água. se va a llenar de agua. Eles pensavam que o profeta Ellos pensaban que el profeta, Eliseu faria como Elias fez. que Eliseo hizo como Elías hizo. Profetizasse e o céu se abrisse e viesse chuva. Profetizase el cielo abriese y viniera lluvia. Mas não vai ser assim. Pero no va a ser así. Não vai vir chuva e nem vento. No va a venir lluvia ni viento. Mas o vale vai se encher de água. Pero el valle se va a llenar de agua. Então agora, quando ele dá ordem, Entonces cuando él dice, a água vem do ventre da terra. el agua sube de la tierra. E a água vem subindo. Y el agua viene subiendo. E todo aquele vale Y todo el valle se enche de água. se llena de agua. O exército é salvo. El ejército es salvo. E o profeta Y el profeta profetizou: a água veio de baixo. profetizó la agua que venía de abajo. Esse segundo período Ese segundo periodo é um período es un periodo de autoridade. de autoridad. A boca de um homem de Deus, La boca del hombre de Dios de uma mulher de Deus, y una mujer de Dios vale muito. vale mucho. Muitas vezes, Muchas veces Deus usa o pastor Túlio, Dios usa el pastor Tulio, usa o pastor Lincoln, hace pastor Lincoln, usa alguém para falar com você. usa a alguien para hablar contigo. Mas muitas vezes, Pero muchas veces você precisa ser tú necesitas o profeta, ser el profeta, a profetisa la profetisa da tua casa. de tu casa. Você tem que abrir a sua boca Tú tienes que abrir tu e boca profetizar. y profetizar, Porque aquilo que sai da sua boca, porque lo que sale de tu boca, Deus faz acontecer. Dios hace pasar. Deus cumpre. Dios cumple E Deus abre as portas. y Dios abre las puertas. Esses dias eu estava lembrando, pastor, Esos días me acordaba yo e eu lembrava um tempo de menino. y me acordaba cuando era niño, Esse tempo de menino, esa parte cuando era niño, eu entrava em alguns lugares para poder profetizar. yo entraba en algunos lugares para profetizar. Por exemplo, Por ejemplo, entrava naquele condomínio bonito, entraba en un condominio bonito, pedia para ver o decorado, o apartamento, me gustaría entrar para ver un apartamento e alguém me perguntava assim: como o senhor vai pagar? y me preguntaban, ¿cómo vas a pagar? Eu dizia: vou pagar no dinheiro. Y yo decía, yo voy a pagar en cash, Mas eu não tinha dinheiro. pero yo no tenía dinero. Entrava na concessionária, Entraba en una concesión, un car dealer, dirigia então um carro, manejaba un carro
E ele dizia, como que você vai pagar? Y me preguntaba, ¿cómo vas a pagar? Vou pagar no dinheiro. Voy a pagar cash. Mas eu não tinha dinheiro. Pero yo no tenía dinero. Eu entrava numa loja, Yo entraba a la tienda, colocava as roupas mais bonitas. ponía las ropas más lindas E dizia, como que o senhor vai pagar? y me preguntaba, ¿cómo vas a pagar? Pagar em dinheiro. Voy a pagar Eu cash. não tinha dinheiro. Y yo no tenía dinero. Às vezes eu saía daqueles lugares A veces salía de esos e dizia, eu lugares sou maluco, y decía, yo soy loco porque eu profetizo porque yo profetizo sem ter condição. sin tener condiciones. Mas o ato da fé. Pero en la fe, Hebreus Hebreos diz que a fé dice que la fe é o firme fundamento das coisas que você não vê, es el fundamento de lo que no ves, mas você espera. pero lo esperas. Então eu profetizava. Entonces yo profetizaba, Eu não via, yo no veía, mas eu acreditava. pero yo creía. A maioria das coisas que Deus me deu, La mayoría de las cosas que Dios me dio no decorrer dos anos da minha vida, por los años de mi vida veio desse tempo. vinieron de ese tiempo, Tempo de profetizar. el tiempo de O profetizar, tempo de ir lá e falar, eu quero e eu profetizo. el tiempo de ir y decir yo quiero y yo profetizo. E as coisas acontecer. Y las cosas pasaban. Esta manhã, Esa mañana volte para a sua casa. vuelva a su casa, Profetize dentro do seu lar. profetiza en su casa, Profetiza na sua saúde. profetiza en tu salud, Profetiza na sua companhia. profetiza en tu compañía, Profetiza na tua família. profetiza en tu familia. Aquilo que sair da tua boca, Lo que sale de tu boca, Deus vai cumprir. Dios lo va a cumplir. Porque Deus tem propósito. Porque na sua Dios vida. tiene un propósito en tu vida. E a palavra de homem e de uma mulher de Y una Deus palabra de un hombre y una mujer de Dios é maior do que a de governo. es más grande que del gobierno. Então o governo pode dizer que não tem mais gente, não dá. El gobierno no puede decir que no hay cómo. Mas se você profetizar, Pero si tú profetizas, Deus faz acontecer porque Ele é Deus de milagre. Dios hace pasar porque Él es un Dios de milagro. Você crê que Ele é Deus de milagre? ¿Crees que es un Dios de milagro? Mas não fomos feitos, pastor, Pero no fuimos hechos para viver para vivir uma vida de todos os dias milagres. una vida de todos los días milagros. Milagre eu já disse para vocês. El milagro, yo ya les dije, É só quando es solamente não cuando tem saída, no hay forma, não tem possibilidade. no hay posibilidad. Então Deus faz acontecer. Entonces Dios hace pasar. Seria muito bom Sería muy se bueno a gente entrasse na igreja si entráramos en la iglesia e a gente vivesse milagre todos os cultos. y viviéramos milagros todas las reuniones. Mas não é assim. Pero no es así. Milagre acontece Milagros quando pasan você não pode mais fazer. cuando tú no puedes más hacerlo. Então, cenário no mundo bíblico novamente Entonces, volviendo para la Biblia, mostra nos que muestra, Deus fez milagrezinho aqui, Dios hizo un milagro outra aquí, coisinha aqui, otra cosita e ahí, depois de período, y después de un tiempo, Deus vai fazer algo estrondoso. Dios hace algo grande. Esse período, Ese periodo, Deus não precisou de muitas pessoas. Dios no necesitó mucha gente. Eram 4 homens Eran 4 que hombres estavam numa terra estrangeira, que estaban en un lugar extranjero, uma terra de idolatria, una tierra de uma idolatría, terra pagã, una tierra pagana, a Babilônia. la Babilonia. Então Deus vai pegar esses 4 jovens Entonces Dios agarra a esos 4 e jóvenes vai levantá-los como y príncipes. los levanta como príncipes. Primeiro, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego, Eles não vão se prostrar. ellos no se prostran, Eles não vão se vender. no se venden. Então vão jogar ele dentro de uma fornalha. Entonces los tiraron dentro de un horno. E para que Deus se manifeste, Y para que Dios se pueda manifestar, precisam colocar a fornalha no último grau. los pone el horno al lo más caliente que había. Quando chegam 7 vezes mais, Por 7 veces más Deus caliente, então aparece lá dentro. Dios aparece adentro. E agora Deus anda com os 3 meninos Y ahora Dios anda y camina con los 3 muchachos. e o fogo não consome. Y el fuego no los consume. Nesse mesmo período, Ese mismo periodo, Deus então está protegendo Daniel. Dios está protegiendo a Daniel. Daniel não se prostra. Daniel no se prostra. Daniel não se manifesta, Daniel não se corrompe com o maná daquele tempo, Daniel no se corrompe con la comida de ese tiempo, com os banquetes do rei. con las comidas tantas del Então é rey. jogado dentro de uma cova, Y es tirado adentro de una no cueva meio dos leões. junto con los leones. Mas Deus entra lá dentro, Pero Dios está ahí adentro porque Deus os protege lá porque dentro. Dios le protege. Deus não nos livra do processo. Dios no nos libra del proceso. Deus nos livra no meio do processo. Dios nos libra mientras estamos en el proceso. O milagre não acontece no meio da dificuldade. El milagro pasa en el medio de las O dificultades. milagre acontece no decorrer da dificuldade. El milagro pasa mientras estamos en la Para que dificultad. você veja a mão de Deus. Para que veas la mano de Dios. Deus poderia ter te livrado da fornalha ou da cova, Dios le había podido sacar y no entrar en la cueva, en el mas Deus horno. quer ser
ser exaltado. pero Dios quiere ser exaltado. Então Deus nos livra lá no meio da fornalha e no meio dos leões. Dios nos libra adentro de del horno y los leones. Quando você menos pensar que o milagre pode acontecer, Cuando menos piensa que pueda pasar el milagro, Deus faz o milagre acontecer. ahí Dios hace el milagro. Em uma terra onde era uma terra pagã, Y una tierra donde era pagán, eles reconhecem estrangeiros como os príncipes. reconocen los extranjeros como príncipes. Eu quero profetizar essa manhã. Quiero profetizar esa mañana. Você é estrangeiro nessa terra. Tú eres extranjero en esa tierra, Mas Deus te trouxe aqui para te abençoar. pero nessa Dios te terra. ha traído aquí para bendecirte. A sua vida não vai ficar desse jeito. Tu vida no va a quedar igual. Pode parecer Puede que parecer você está perdendo, que estás perdiendo, que estão te humilhando, que te están humillando, que a luta é muito grande, que la lucha es muy que o grande, processo é gigantesco. que el proceso es grande E demasiado. parece que Deus não está com você. Y parece que Dios no está contigo, Mas Deus vai manifestar a sua glória. pero Dios va a manifestar su gloria Você vai vencer essa situação y va a difícil. vencer esa situación Deus difícil. não te livrou dessa situação, Dios no te sacó de esa situación, mas está te livrando no meio da situação. pero te está librando en la situación. A glória será dele, La gloria será de Él, mas a vitória será sua. pero la victoria será tuya. Então aguente firme, Entonces aguántalo, porque nessa terra que Deus lhe trouxe, porque en esa tierra que Dios te ha traído, tem exaltação de Deus para a sua tiene vida. exaltación de Dios para tu vida. Você crê nisso? ¿Crees en eso? Então viva esse tempo de milagre. Entonces viva ese milagro. Agora vem um período de silêncio na Bíblia. Y ahí viene un periodo de silencio en la Deus não Biblia. faz nenhum milagre pequenininho. Dios no hace ni un milagrosito. E chega um período em nossas vidas que Deus se cala. Y hay periodos en nuestra vida que Dios se calla. Esse período é dificultoso. Ese periodo es difícil. Mas o que nos sustenta no período de silêncio Pero lo que nos sostiene en el periodo de silencio é a presença de Deus. es la presencia de Dios. A presença de Deus lhe faz suportar La presencia de Dios me hace soportar todo e faz você superar todas as coisas. y nos hace superar todo E te prepara y te prepara para o tempo do milagre. para el tiempo del São milagro. 400 anos de silêncio. Son 400 años de silencio, Desde Malaquias desde até Malaquías Mateus. hasta Mateos. O mundo está em silêncio. El mundo está en Mas silencio, Deus precisa fazer um barulho agora. pero Dios necesita hacer un ruido alto. E esse barulho vai mudar a história da humanidade. Y ese ruido va a cambiar la historia de la humanidad. Deus vai mandar o seu filho Jesus Cristo. Dios envía a su Hijo E Jesucristo. Jesus, aonde via alguém doente, Y donde había alguien enfermo, ele curava em dois sentidos: Jesús sanaba de dos de formas. dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para afuera, de afuera para adentro. Se estava doente fisicamente, Si estaba enfermo físicamente, curaba. Él sanaba. levantava paralítico, Levantaba paralíticos, Resucitaba muertos. resucitaba muertos, levantava coxos, levantaba a los que no fazia caminaban, os cegos ver. los ciegos miraban, Gente atrofiada eram curadas. la gente que estaba mal era sano, Todo meio doente eram curados. de cualquier forma que estaba enfermo era sanado. Mas as pessoas que tinham as suas doenças psicológicas, Las personas que tenían enfermedades psicológicas, o seu emocional estavam abatidos. su emocional estaba mal, Ele vinha com as suas parábolas él venía con las parábolas e com os seus sermões como da y con sus montanha sermones como del monte para curar emocionalmente. para sanar las Aonde Jesus emociones. passava, ele curava. Donde Jesús pasaba, él sanaba. João diz Juan dijo, que se pegasse os pergaminhos da época si agarraron los pergaminos de esa época, e escrevesse todos os milagres de Jesus, escribiera todo lo que Jesús hizo. não dava para escrever. Era imposible Porque escribirlo, eram muitos milagres. porque eran muchos milagros. Porque aonde ele passava, ele curava. Porque donde él pasaba, sanaba. Onde ele passava, ele transformava. Donde pasaba, transformaba. Ele fazia acontecer. Él hacía a pasar. Pela essência do mundo bíblico. Por lo que dice en la Biblia, Quero profetizar essa manhã. yo quiero profetizar esa mañana. Jesus Cristo está aqui. Jesucristo está E aquí ele está curando a sua vida y Él está sanando tu vida em dois sentidos. de todas formas. De dentro para fora De dentro para afuera e de fora para dentro. y de afuera para Se adentro. você tem uma doença incurável, Si tienes una enfermedad se que no tem se sana, caroços, si tienes problemas, tumores, tumores, e o médico diz que não tem mais jeito. y el médico dice que no hay como Eu más, digo pela palavra de Jesus yo digo Cristo, por la palabra de Dios, seja curado agora. sea sanado ahora. Se o seu emocional está abatido, Si tu emocional está mal, se você pensa que agora é o fim para sua si vida, piensas que ya está el fin, receba cura para sua depressão. reciba sanidad ahora. Receba cura para o seu emocional. Reciba sanidad su Receba emocional. felicidade para sua tristeza. Reciba felicidad en la Seja tristeza. alcançado por Jesus Cristo Sea agora. alcanzado por Jesucristo ahora. Porque a sua palavra cura, Porque la palabra a sana, sua palavra transforma. su palabra transforma. E esse silêncio Y ese silencio será quebrado va a ser quebrado por um milagre gigantesco. por un grande milagro gigantesco na sua de vida. Jesús en tu vida. Você crê nisso? ¿Crees en eso? Jesus, ele morre, Jesús muere, ressuscita, resucita,
E depois que ele ressuscita, y después resucitado, ele permanece 40 dias na terra. Él queda como 40 días en la tierra. Depois sobe aos céus. Y después sube al cielo. Agora ele permanece 10 dias no céu. Y ahí está 10 días en el cielo. E ele compreende. Y Él comprende, O ser humano el ser humano não pode ficar muitos anos, no puede quedar muchos años, centenas de anos, centenas de sem a años, movimentação da sua graça. sin la movimentación de tu Então, gracia. depois de 10 dias, Después de 10 días, ele manda o Espírito Santo. Él envía el Espíritu E o Santo. Espírito Santo desce à terra. Y el Espíritu Santo viene a tierra Encontra 120 pessoas y encuentra 120 para personas viver período gigantesco de milagres. para vivir un periodo gigantesco de milagros. Não era período comum, No era un periodo común, era período extraordinário. era algo extraordinario. Esta manhã, Esa mañana, eu não quero que você viva milagre comum. yo no quiero que vivas un milagro común. Ah, ele me curou de uma dor de cabeça. Él me sanó de un dolor de cabeza. Apareceu $100 na minha conta. Apareció $100 en mi cuenta. Não, Mi cuenta. eu quero que No, você vive algo estrondoso, milagroso, quiero poderoso, que vivas algo milagroso, estrondoso, grandioso, que mude a sua vida por completo. que va a cambiar tu vida por Que as completo pessoas vejam Deus na sua vida. y que veas Dios en tu vida. Pedro foi alcançado por essa graça. Pedro fue alcanzado por esa Ele não gracia. tinha prata e nem ouro. Él no tenía plata ni Mas oro, disse ao parente da porta formosa: pero dijo el paralítico que estaba en la puerta: levanta, toma a sua cama. levanta, agarra tu cama. Pedro está num velório. Pedro está en un velorio. De repente ele se cansa de ver todo mundo chorar. De pronto está cansado de ver a la gente Ele llorando diz para a pessoa que está morta: y dice: el que está muerto, ressuscita. resucite. E a pessoa ressuscita. Y la persona resucita. E ela era importante. Y era Dorcas. importante, era Dorcas. A história vai dizer que Deus diz a Paulo: La historia dice que Dios dice a suas Pablo: mãos são importantes. sus manos son E eu importantes. vou fazer milagres através Dios va a das hacer suas mãos. milagros a través de tus manos. Paulo entra na história. Pablo entra en la historia. Ele escreve o livro de Filipenses. Él escribe el libro de E a Filipenses. gente diz no capítulo 4: E diz- posso todas as coisas, Y en el capítulo 4 dice: puedo todo porque Deus nos fortalece. por aquel que me da fortaleza. Porém, se você ler os últimos versículos, Y lees los últimos versículos, você vai ver algo extraordinário. vas a ver algo extraordinario. Paulo diz: Pablo dice: todos os da casa de César vos mandam a paz, todos en la casa de César les mandan saludos e os santos vos saúdam. y los santos les saludan. Paulo está preso. Pablo está preso. São 3 anos que ele está naquela Son prisão. 3 años que está preso. Em 3 anos, En 3 años, ele ganhou o presídio todo. él ganó todos los presos. Os presos estão mandando a paz. Los presos están enviando saludos. Agora, quando não tem mais presidiário para ganhar, Y cuando no todos los presos están Paulo ganha os ganados, policiais, Pablo gana los policías, os carcereiros, los carcereros, os diretores do presídio. los directores del presidio. E Paulo está dizendo: os da casa de César vos mandam a Y paz. dice: los de la casa de César les envía saludo. Paulo, em 3 anos, Pablo en 3 años ganhou todos os presidiários, ganó todos los presidiarios, todos os policiais. todos los policías. Ele fez uma revolução. Hizo una Em revolución 3 anos, en 3 años. ele ganhou presídio todo. Ganó todo el Isso presidio. é algo extraordinário. Eso es algo extraordinario. Paulo sai dali, Pablo sale de ahí vai para lugar chamado Éfeso. y va para un lugar llamado Éfesos. Chega lá em Éfeso, Llegando de Éfeso, tem mais de 300 mil habitantes. A hay cidade. más de 300.000 habitantes. 70% da população 70% de la población era idólatra era idólatra e vivia da prostituição. y vivía de la prostitución. Por ser lugar que era portuário, Por ser un lugar cerca del puerto, muitas pessoas Puerto. vinham à cidade. muchas personas venían a la ciudad. Paulo chega lá. Pablo llega ahí. São 3 anos que ele vai passar Son ali. 3 años que él se queda ahí. E ele ganha quase toda a cidade Y se le gana casi toda la ciudad através da pregação do a evangelho. través de la predicación del As Evangelio. pessoas param de adorar a deusa Diana. Las personas paran de adorar a la diosa Diana. A sua imagem é queimada no meio da cidade. Su imagen es quemada en el medio de la ciudad. O deus Dionísio, o deus do vinho daquele tempo, El dios del vino de ese é tiempo desmascarado. es desmascarado. E Paulo diz: vocês querem ser felizes? Y Pablo dice: ¿quieren ser felices? Querem ter alegria? ¿Quieren tener alegría? Sejam cheios do Espírito Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Porque é o Espírito Santo que cuida. Porque el Espíritu Santo É o cuida. Espírito Santo que é o agente de milagre. El Espíritu Santo es el que hace milagros. É o Espírito Santo que faz a obra El acontecer. Espíritu Santo es el que hace la obra pasar. Esta manhã, Esa mañana você será um agente de Deus nessa terra. tú vas a ser el agente de Dios en esa Suas tierra. mãos vão produzir milagres. Tus manos van a producir milagros. Aonde você chegar, Deus fará milagres através da sua vida. Donde llegue, Dios va a hacer milagros por tu Porque vida. Deus está querendo Porque Dios quiere te usar. usarte. Você faz parte Tú haces parte
desses últimos dias, de esos últimos que días, Deus vai fazer milagres. de que Dios va a hacer milagros. O mundo está numa fase difícil. El mundo está en una fase difícil. O que o mundo precisa ver Lo que el mundo necesita ver é a mão milagrosa de Deus. es la mano milagrosa de Dios. Então se preparem Entonces prepárese para poder para poder fazer hacer os milagres de Deus los nessa milagros de Dios en esa tierra. terra. Esse período, Ese periodo, que é o último que vivemos, que es el último que vivimos, ele é maior que o de Cristo. es más grande que el de Cristo. Jesus disse: Jesús dijo, se você crê em mim, si crees en mí, fará as obras que eu faço vas a hacer las obras que yo hago e fará elas maiores ainda. y las harás más grande. Então se preparem para poder viver um tempo de milagres. Entonces prepárese para vivir un tiempo de milagros. Quero orar por você Me agora. gustaría orar por ti ahorita. Se coloque de pé, por Por favor, póngase parado. Nosso Deus é um Deus de milagres. Nuestro Dios es un Dios de milagros. E eu estou sentindo que esta manhã é uma manhã de milagre. Y yo siento que esa mañana es una mañana de milagros. Senhor Jesus Cristo, Señor Jesucristo, vem com a sua graça, venga con tu gracia, com o teu amor, con tu amor, Senhor, e nos abrace agora. y abrácenos, E Señor, realize na vida dos teus filhos y haga en la vida de tus hijos milagre. un milagro. Eu não sei o que eles precisam, Yo no sé lo que necesitan, mas eu quero declarar sobre a vida deles pero agora. quiero declarar en la vida de ellos ahora Que o Senhor realize que el Señor pueda hacer milagre, Senhor. un milagro, Señor, Extraordinário. extraordinario, Como diz a sua palavra. como dice tu palabra. Senhor, que essa semana Señor, que esa semana seja a melhor semana da vida deles. sea la mejor semana de la vida de Que ellos, esse mês que ese mes seja o melhor mês da vida deles. sea el mejor mes de la vida de ellos, Senhor, que esse ano que ese año seja o melhor ano da vida sea el deles. mejor año de la vida de Senhor, eu ellos. declaro cura, Señor, declaro sanidad, declaro portas abertas, declaro puertas abiertas, declaro um novo tempo. declaro un nuevo tiempo, Declaro, Senhor, que o Senhor está movendo os céus e os reinos por eles. declaro que el Señor está moviendo cielos y tierra por ellos. Nós acreditamos em Ti. Creemos en ti, Mostra a sua glória. muestra tu gloria, Faz acontecer. haga pasar O milagre vem El- pra gente. el milagro que venga a Mas nosotros, a glória é somente para Tu. pero la gloria es solamente Seja tuya, glorificado na vida dos Teus que filhos. sea glorificada en la vida de tus hijos, Em nome de Jesus en el nombre de Cristo. Jesús. Amém Amén e amém. y amén. Reciba O milagre esta manhã. el milagro esta mañana. Que Deus bendiga tu casa, tu família e todas as áreas de tua vida. Amém. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendición. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga y siga usándote. Por último, Señor, te pido tu bendición, tu gracia, tu prosperidad, tu salud sobre la vida de cada cual, Señor, aquí. Y que tu bendición, tu gracia, tu compañía pueda estar con nosotros. Ayúdanos, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno, hoy y por siempre. Todos digan, amén.